Depois que Caim matou seu irmão Abel, o silêncio da terra tornou-se insuportável. O eco do sangue derramado clamou da terra, e o rosto do Senhor se desviou dele. Caim, marcado pela culpa e pelo castigo, deixou a presença de Deus com a alma dilacerada, abatido por dentro, mas com o orgulho endurecendo seu semblante. Seu coração era um campo de batalha. Por um lado, sentia o peso do remorso, e por outro, agarrava-se ao desejo de sobreviver e prevalecer, mesmo longe do olhar divino. O caminho o levou para o leste, em direção a uma terra desconhecida chamada Nod, o lugar dos errantes. Lá, cada pedra parecia lembrá-lo de que ele não podia mais descansar, que seu destino era vagar. No entanto, ele não estava sozinho. Com ele estava uma mulher, provavelmente uma parente, talvez uma irmã, pois naqueles dias os filhos de Adão e Eva se uniam para multiplicar a humanidade. Ela o seguia com passos firmes, embora seu olhar fosse uma mistura de medo, esperança e silêncio. Quando chegaram a Nod, montaram um acampamento primitivo. As noites eram frias e o vento parecia sussurrar o nome de Abel a cada rajada. Numa dessas noites, enquanto atiçavam o fogo, ela ousou falar. Caim, o que será de nós agora? Deixamos nossa família para trás. O que nos espera neste lugar vazio? Caim fitou as brasas e respondeu com voz grave. O rosto de Deus não está mais comigo. Este é o meu destino, vagar. Mas aqui faremos a nossa vida, mesmo que seja na solidão. Ela olhou para ele e, com ternura, colocou a mão sobre a dele. Talvez, mesmo na escuridão, possamos construir algo novo. Nem tudo está perdido. Dias se passaram, e em meio àquela terra árida, a mulher concebeu. A notícia abalou Caim. A vida que crescia em sua esposa tornou-se um sopro de esperança, um começo em meio ao exílio. Quando a criança nasceu, Caim lhe deu o nome de Enoque, que significa iniciado ou dedicado. Com esse nome, ele queria marcar o início de algo diferente, um legado que não terminaria na maldição da peregrinação. Movido por esse desejo, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, em homenagem ao filho. Pedra sobre pedra, madeira sobre madeira, ele começou a construir não apenas um lugar para viver, mas um símbolo de permanência em meio à incerteza. Era como se ele quisesse desafiar seu destino. Embora Deus o tivesse marcado como um andarilho, Caim decidiu deixar sua marca, encontrar um lar e perpetuar seu nome por meio do trabalho de suas mãos. Dentro dos muros daquela cidade primitiva, duas verdades opostas ressoavam: o peso da culpa e o poder da vida emergindo. Caim, o homem que havia derramado sangue inocente, agora erguia muros para proteger seu filho. Enoque tornou-se o emblema de um novo começo. E a cidade tornou-se a marca tangível de um homem que, mesmo longe de Deus, se recusou a desaparecer. Aquela cidade começou a crescer. Suas ruas, a princípio apenas caminhos de poeira e pedra,
tornaram-se lugares onde vozes ecoavam, onde crianças corriam, onde fogueiras iluminavam as noites. Caim teve filhas, e quando Enoque atingiu a juventude, tomou uma esposa dentre elas, consolidando assim a descendência daquela linhagem que vivia longe da face de Jeová. A vida em Nod se multiplicou, mas a ausência de Deus era perceptível. Uma geração surgiu ali em busca de progresso, beleza, força e prazer, mas não de adoração ou obediência ao Criador. Os descendentes de Caim tomaram um caminho diferente, construindo um mundo onde o humano brilhou, mas o eterno desapareceu. Foi nesse contexto que nasceu Lameque, um de seus descendentes, que se tornou o primeiro homem a ter 2 esposas, introduzindo a poligamia como um sinal de degradação moral. Suas esposas eram Ada e Zila. Ada, cujo nome significa ornamento ou adornada, era conhecida por sua graça e beleza exterior, um símbolo da vaidade que começava a marcar seus descendentes. Zila, cujo nome significa sombra ou proteção, representava sensualidade e refúgio do amor distorcido. De Zila nasceria Naama, uma mulher cujo nome significa agradável, encantadora, lembrando a beleza que capturava olhares, embora essa beleza não fosse dedicada ao Deus que havia criado o homem. Os descendentes de Caim se multiplicaram não apenas em número, mas também em talentos e habilidades. Deles surgiu Jabal, que se tornou o pai daqueles que vivem em tendas e criam gado. Homens nômades que encontraram seu meio de vida na criação de gado. Outro de seus descendentes foi Jubal, chamado de pai de todos os que tocam harpa e flauta. Mas essa música não ascendeu ao céu como uma oferenda. Em vez disso, tornou-se música sensual, exaltando paixões desordenadas e promovendo a intoxicação pelo prazer e pelo pecado. As melodias que deveriam ser canções de gratidão a Deus tornaram-se ritmos que distanciaram ainda mais os homens de seu Criador. Também nasceu Tubal-Caim, um artesão de todos os tipos em bronze e ferro. Com as próprias mãos, ele moldou armas e ferramentas, dominando o fogo e o metal como se fossem parte do seu próprio destino. A forja queimava dia e noite, e de seus martelos emergiam lanças, espadas e facas, instrumentos de domínio e violência em vez de serviço. À medida que os metais brilhavam ao sol, os corações daquela geração endureciam como o ferro que produziam. Assim, a cidade de Caim tornou-se um centro de progresso humano. Tendas, gado, música e metais. Aos olhos do mundo parecia florescer, mas na realidade era uma progenie afastada de Deus, construindo seu próprio reino longe do verdadeiro rei. Era uma sociedade que brilhava por fora, mas internamente carecia da luz divina. A sensualidade começou a dominar, e as mulheres eram admiradas mais pela beleza de seus corpos do que pela virtude de seus corações. A beleza exterior tornou-se o objeto da mais alta estima, enquanto a beleza interior, a pureza, a bondade e o temor a Deus foi desprezada. Mas no meio daquela geração corrupta, afastada do seu Criador, o Senhor suscitou uma nova raça.
Adão e Eva. Ainda sofrendo pela perda de Abel e pela vergonha de Caim, receberam um filho que chamaram de Sete, cujo nome significa designado ou colocado. Foi como se Deus, em sua misericórdia, tivesse dado à humanidade uma segunda chance, levantando da semente justa um herdeiro para substituir Abel, aquele que havia sido rejeitado como uma oferta inocente. Sete cresceu com um coração diferente. Embora carregasse as marcas do pecado herdado, uma centelha de devoção ardia dentro dele. Ele não se conformou com o caminho de Caim, nem com a vaidade de seus descendentes, mas buscou o Deus de seu pai, Adão, o Criador que havia formado o homem do pó da terra. Sete também teve filhos, e entre eles estava Enos, cujo nome significa homem frágil ou homem mortal. O próprio nome era um lembrete da condição humana, fraca, transitória, necessitada da graça do Todo-Poderoso. Foi nos dias de Enos que algo importante aconteceu. Então os homens começaram a invocar o nome de Jeová. Em meio à corrupção de Nod, onde o barulho da música sensual e o som dos martelos na forja enchiam o ar, surgiu uma voz distinta, um grito que subiu ao céu, um cântico de adoração, uma oração que reconhecia a grandeza do único Deus verdadeiro. Ali, formou-se uma linhagem de homens que não buscavam construir seu próprio reino, mas sim render-se ao reino eterno. Dois descendentes agora caminhavam sobre a terra. De um lado, a linhagem de Caim, repleta de progresso humano, beleza exterior, armas, música sensual e cidades construídas na areia do orgulho. Por outro lado, a de Sete, marcada pela busca de Deus, pela humildade de quem reconhece sua fragilidade e pelo desejo de invocar o nome do Senhor. Esses eram os filhos de Deus, aqueles que escolheram caminhar na luz da sua presença. Mas aconteceu que, à medida que os homens se multiplicaram na face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus começaram a olhar para eles com olhos que não eram os olhos da fé. Suas roupas brilhavam com tecidos bordados, seus cabelos eram adornados com pedras e nas praças dançavam com movimentos que despertavam desejos ocultos. Embora os dois descendentes estivessem distantes, aos poucos começaram a se aproximar. No início, era por motivos comerciais, pois alguns dos filhos de Deus precisavam trocar gado e produtos com os filhos de Caim. E quando chegaram às suas cidades, ficaram maravilhados. Maravilharam-se com a cidade que Caim havia construído para seu filho Enoque. Muros altos, casas de pedra, ruas largas e praças movimentadas. Seus habitantes se vangloriavam de tudo isso, exibindo com orgulho suas conquistas, suas invenções e a força de sua linhagem. O que começou como uma simples troca, logo semeou uma admiração perigosa entre os filhos de Deus. Os descendentes de Sete, que a princípio se respeitavam, foram atraídos pelas invenções e conquistas dos filhos de Caim. Suas cidades com muros e ruas, suas forjas onde o metal brilhava como fogo, e a música que ressoava em suas praças. O que começou como simples admiração tornou-se um hábito.
E o que parecia mera curiosidade transformou-se em participação. Logo, eles não estavam mais apenas observando, mas participando das festividades, aplaudindo seu progresso e apoiando suas obras, sem perceber que seus corações estavam se afastando de Jeová. Nessas festas, os filhos de Caim se gabavam em voz alta, dizendo: nosso ancestral Lameque foi o primeiro a tomar 2 esposas, Ada e Zilá. Ele nos mostrou o caminho da força e do prazer. Por que nos limitar a apenas uma esposa, quando os deuses nos deram muitas? Canções e tambores ressoavam, e as filhas dos homens dançavam provocativamente ao redor de fogueiras ardentes. O vinho fluía em taças de barro, e o fogo iluminava os rostos dos homens que riam sem parar. Foi numa dessas noites que Naara, filha dos homens, pôs os olhos em Malaque, descendente de Sete. Ela se aproximou lentamente, com um sorriso sedutor e uma taça de vinho na mão. Filho de Seth, disse ele com a voz suave e o olhar penetrante, por que você permanece distante? Seus deuses não permitem que você aproveite a vida. Malaque baixou o olhar, lembrando-se das palavras do pai. O Deus dos meus pais é santo, respondeu ele com a voz trêmula. Ele nos ordena que permaneçamos puros, longe da corrupção. Naara riu baixinho, aproximando-se até ficar diante dele. O aroma de seus perfumes o envolveu, e sua voz tornou-se ainda mais sugestiva. Pura? De que pureza você está falando se seu coração bate tão rápido quando você olha para mim? Olhe para as minhas mãos, sinta a minha pele. O seu Deus pode lhe dar esse calor. Ouça o meu riso, contemple a minha dança. O seu Deus pode lhe dar esse deleite. Ela pegou a mão de Malaque e a levou ao rosto. Ele hesitou, mas seus olhos começaram a se nublar de desejo. Naara deu um passo à frente, inclinando-se perto do ouvido dele e sussurrando: venha comigo, e você saberá o que seus pais lhe negaram até agora. Malaque, enfraquecido pela insistência dela, caiu sob o feitiço de Naara. Naquela noite, esqueceu-se do altar de Jeová e entregou seu coração e corpo à filha dos homens. Ao retornar ao seu povo, ele estava transformado. Sua voz não falava mais com medo, mas com orgulho. Meus irmãos, nunca vi nada igual. A beleza dessas mulheres é como o esplendor do sol ao amanhecer. Seu perfume é mais doce que o incenso no altar. Suas danças fazem o coração tremer, e suas carícias são únicas como rios que inundam a alma. Eliaque, ainda temendo ao Senhor, respondeu: Malaque, o que você está dizendo? Você trocaria a herança do Senhor por uma noite de prazer? Mas Malaque ergueu a voz, cheio de paixão. Não fale de medo, mas de alegria. De que adianta adorar em silêncio, se nossos corações ardem com o que nossos olhos desejam? Venha comigo, e você saberá o que eu conheci. Nenhum sacrifício, nenhum altar pode se comparar ao prazer dos seus braços. Suas palavras eram como veneno disfarçado de mel. Um após o outro, outros começaram a seguir seu exemplo. O que era dúvida se transformou em ansiedade. O que era medo se transformou em justificativa. Assim,
os filhos de Deus se uniram às festas sensuais, tomando várias esposas, assim como fizeram os filhos de Caim, que se gabavam de seguir o exemplo de Lameque, o primeiro a tomar 2 esposas. As orgias se multiplicaram e logo todos os altares foram substituídos por um culto a deuses pagãos. Em meio a canções, vinho e dança, os homens ofereceram seus corpos em sacrifício, e o que deveria ser adoração ao Deus vivo tornou-se idolatria desenfreada. Foi o início da grande corrupção, quando o santo se misturou com o profano, e a linhagem dos filhos de Deus perdeu sua pureza, entregando-se ao prazer e à idolatria. No meio daquela escuridão, Malaque, descendente de Sete, que havia sido seduzido por Naara, filha dos homens, deu um passo adiante e a tomou como esposa. Dessa união nasceu um filho, a quem dera o nome de Ardok, que significa força dominadora. Desde cedo, a criança demonstrou sinais estranhos. Enquanto as outras crianças mal balbuciavam, sua voz ressoava com gravidade. Enquanto as outras aprendiam a dar passos incertos, ele caminhava com firmeza. Com o passar dos anos, seu corpo começou a se desenvolver além de sua capacidade natural. Na idade em que um jovem está apenas começando a amadurecer, Ardok já era visivelmente mais alto e forte do que qualquer homem. Seus passos eram firmes, seus braços poderosos e sua presença inspirava respeito. Sua mãe, Naara, olhou para ele com orgulho e disse às outras mulheres: "Eu dei à luz um filho diferente, um filho de poder." As palavras de Naara inflamaram o coração de Malaque, que se gloriou em seu filho e proclamou ao seu povo: "Vejam o que eu gerei com as filhas dos homens. Ardok não é prova de que somos maiores que nossos pais." Até então, os filhos de Deus se aproximavam das filhas dos homens apenas em busca de prazer e companhia, sem pensar em gerar descendentes. Mas ao verem Ardok e ouvirem seu pai se gabar dele, a ambição começou a despertar em seus corações. Reuniram-se e, com vozes ansiosas, discutiram o que haviam testemunhado. "Você viu Ardok?" perguntou Abijah, um descendente de Sete com os olhos brilhando. "Ele não é como nós. É maior, mais forte, mais rápido. Quem pode resistir a ele?" "É verdade", respondeu Samir com um suspiro de desejo. "Se Malaque, sendo como nós, gerou um filho assim, o que poderíamos ter se também tomássemos esposas entre eles?" Mas Eliaque, que ainda tinha medo do Senhor, respondeu com voz firme: "Vocês não veem a corrupção? Não lhes basta terem tomado mulheres em desobediência? Querem agora multiplicar a rebelião de vocês e encher a terra de filhos que não conhecem o Altíssimo." Suas palavras caíram como um peso, mas logo foram silenciadas pela voz altiva de Abias, que com um gesto orgulhoso declarou: "Não fale de pureza, Eliaque. Não ouve como todos dizem o nome de Ardok? Sua fama se espalha pelas aldeias, sua figura se ergue como um herói. Eu também quero um filho para perpetuar meu nome." Samir, contagiado por essa ambição, acrescentou com determinação: "Se a glória reside nos filhos, não ficarei para trás. Tomarei as filhas dos homens
e de mim nascerão os futuros bravos homens. E assim, um após o outro, os filhos de Deus foram persuadidos. O que começara como um deleite passageiro tornou-se uma busca por descendentes. O exemplo de Malaque se espalhou como fogo, e logo os acampamentos ficaram cheios de crianças estranhas, enquanto gigantes começaram a se multiplicar por toda a terra. Eram maiores e mais fortes que os outros homens, diferentes em aparência e força, e o povo os olhava com admiração e medo. Esses gigantes passaram a ser conhecidos como Nefilitas, e seu nome tornou-se sinônimo de poder e violência. Os pais falaram com orgulho, erguendo a voz, dizendo: "Esta é a nossa linhagem. Estes são os heróis de outrora. Estes são os homens que farão a terra tremer." E a humanidade se maravilhou com eles, celebrando sua força e exaltando sua glória. Mas no céu, aquelas crianças eram vistas como o fruto da desobediência que contaminou o que era sagrado. Eram sementes de violência, plantas tortas que só dariam frutos de destruição. Assim, o orgulho se multiplicou. A violência se espalhou como um rio incontrolável e a corrupção se tornou a marca registrada de uma geração que não buscava mais a face de Jeová. Com o passar do tempo, os altares erguidos ao Criador silenciaram, cobertos de poeira e esquecimento, enquanto as praças se encheram de gritos, danças e sangue. O homem trocou a adoração a Deus pela exaltação de sua própria carne, e os nefilitas, aqueles gigantes nascidos da mistura, surgiram como os senhores da terra. Sua força era temida por todos, pois destruíam cidades inteiras, derrubavam muros com as próprias mãos e queimavam vilas, espalhando terror por onde passavam. Sentiam-se invencíveis e caminhavam entre as vilas como se fossem eternos. Alguns até começaram a se proclamar deuses, exigindo sacrifícios em sua honra, e as multidões, tomadas pelo medo, curvavam-se diante deles, erguendo altares pagãos onde sangue humano corria como oferenda. O orgulho dos nefilins crescia a cada dia. Eles se gabavam de sua linhagem com vozes altivas, dizendo: "Somos os filhos do poder, os poderosos de outrora que governam a terra. Ninguém poderá nos deter, pois nosso poder é maior que o dos homens e nossa glória não terá fim." Esse orgulho era alimentado pelo excesso. Bebiam vinho em excesso e realizavam banquetes intermináveis, onde a embriaguez e a luxúria se tornavam a lei. Suas mesas estavam fartas de carne e bebidas, e seus corpos eram entregues a orgias desenfreadas. Durante essas festividades, tambores ressoavam até o amanhecer. Cânticos se misturavam a risos obscenos, e a fumaça dos sacrifícios a falsos deuses cobria o céu como um véu de corrupção. E enquanto o vinho fluía livremente, a violência se tornava um espetáculo. Alguns caçavam homens por diversão, como se fossem animais. Outros competiam em atos de crueldade, testando sua força em duelos sangrentos. E havia aqueles que, com um prazer perverso, matavam os pequenos apenas por diversão, como se a vida fosse um simples jogo. Outros devastaram campos inteiros apenas para demonstrar seu poder, arrancando frutas e destruindo plantações desnecessárias.
Histórias se espalharam pelas aldeias sobre aqueles que conseguiram derrubar sozinhos os portões das cidades e escravizar seus habitantes. Assim, o mal deixou de ser um ato isolado e se tornou o modo de vida de toda a humanidade. Não havia mais justiça, verdade ou compaixão. Assim, o mundo ficou sob o domínio dos Nefilitas, uma geração que se via como eterna, que se considerava invencível e que buscava sua própria adoração em vez de honrar a Deus. Seus nomes enchiam canções, seus feitos eram inscritos em tábuas e suas imagens eram veneradas como divinas. Mas por trás dessa aparência de poder, não havia nada além de ruína, orgulho e pecado. E não apenas os gigantes se corromperam, mas também todos os homens da terra. Toda a humanidade se extraviou e a maldade se espalhou pela face do mundo. Toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era somente má continuamente, e a terra, criada para refletir a glória de Deus, estava agora coberta de corrupção e violência. Em meio a tanta escuridão, os céus contemplavam com tristeza o que o homem havia se tornado. Aquele que fora formado pelo sopro divino para andar em comunhão com seu Criador, agora se tornara um ser entregue ao pecado, incapaz de buscar a luz. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Não era um arrependimento humano, nascido do erro, mas a profunda tristeza do Deus que havia dado tudo pela sua criação, e agora via a obra de suas mãos consumida pela maldade. Como um pai que vê um filho rebelde se destruindo, assim o Todo-Poderoso olhou para a humanidade e seu coração se encheu de tristeza. E o Senhor falou com voz solene, declarando julgamento sobre o que havia criado. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. O julgamento divino caiu como um trovão sobre a história. A terra, que havia começado no Éden com a perfeição da vida, agora seria purificada pela destruição. Nada estaria além do alcance do julgamento, porque tudo havia sido contaminado. Homens, animais, pássaros e feras haviam sido varridos pela corrupção do homem. Mas no meio daquela paisagem desolada, quando tudo parecia perdido, uma centelha de esperança brilhou na escuridão. Em meio a uma geração corrupta e depravada, um homem se destacou. Seu nome era Noé. Ele não era perfeito em si mesmo, mas seu coração buscou o Criador e sua vida se desviou dos caminhos da violência. A Escritura diz: mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa graça foi o fio que manteve a história unida, a ponte entre um mundo condenado e a promessa de um novo começo. Noé, sem tirar os olhos do trabalho, respondeu com firmeza: o Senhor me mostrou o que vocês não querem ouvir. O fim de toda a vida está próximo. Não serão suas armas nem sua força que o sustentarão. As águas estão vindo e cobrirão a terra. Decidi dar fim a todos os seres vivos, pois a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os destruirei junto com a terra. Faça para você uma arca de madeira de gofer.
Divida os compartimentos na arca e a rebaixe por dentro e por fora com piche. Faça assim. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Farás uma janela para a arca e a terminarás com 1 côvado de altura, e porás a porta da arca ao seu lado, e farás para ela andares baixos, 2º e 3º. E eis que trarei um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne, em que há fôlego de vida, de debaixo do céu. Tudo o que há na terra morrerá. Mas eu estabelecerei a minha aliança com você, e você entrará na arca. Você, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O coração de Noé estremeceu ao ouvir essas palavras. Ele sabia que o julgamento era iminente e que o mundo não acreditaria facilmente. Com fé e obediência, reuniu seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e transmitiu-lhes a ordem divina. Com mãos firmes, começaram a derrubar árvores, cortar vigas e erguer a estrutura que salvaria vidas. Os golpes de martelo ressoaram pelo vale, um eco de esperança, mas também um prenúncio do julgamento iminente. Ao verem a construção, os homens começaram a se reunir. Os gigantes nefilins, orgulhosos de sua força, aproximaram-se com zombaria. Um deles, chamado Dagon, ergueu a voz e disse, rindo com desprezo: Noé, que obra ridícula é essa? Acha que pode resistir a nós com madeira e pregos? Olhe para nossas armas, nossas espadas, nossas cidades. Somos eternos, nada pode nos destruir. Enquanto toda a humanidade caminhava em direção ao julgamento, Noé foi olhado com favor por Deus, e nele repousava a semente da salvação que preservaria a vida. Enquanto toda a humanidade caminhava em direção ao julgamento, Noé foi olhado com favor por Deus, e nele repousava a semente da salvação que preservaria a vida. Os gigantes caíram na gargalhada. Outro deles, chamado Ardok, filho de Malak, deu um passo à frente e exclamou com uma voz de trovão: Seu velho tolo, que águas podem nos enfrentar? Somos maiores que os homens, mais fortes que os rios, mais altos que os muros. Acha que uma enchente pode nos destruir? Se as águas subirem, nadaremos, e se os ventos vierem, nós os venceremos. Noé olhou para eles com compaixão e disse: Esta não é uma água comum, Ardok. Estas são as águas do julgamento de Deus. Nem o seu tamanho nem a sua força irão salvá-lo. Arrependa-se, volte para o Senhor, pois ainda há tempo. Mas os gigantes, erguendo suas taças de vinho, responderam em coro: Nunca. Nós somos os senhores da terra. Que venha o seu dilúvio e veremos quem ri por último. Com o tempo, a zombaria tornou-se ainda mais flagrante. Gigantes e plebeus começaram a realizar banquetes perto da arca, bebendo sem moderação e praticando todo tipo de atos imundos na frente de Noé e seus filhos. Fizeram isso como um espetáculo, como se o pecado fosse uma forma de desafiar a mensagem de Deus. Em meio a risos e gritos, alguns disseram:
Olha, Noé, você não disse que o seu Deus odeia essas coisas? Pois bem, olhe para elas e diga ao seu Deus que aqui estamos, vivendo como desejamos. Outros, em estado de embriaguez, abraçavam-se e caíam no chão rindo, enquanto as mulheres dançavam provocativamente ao som de tambores e flautas. Um gigante cambaleou para a frente com a taça na mão e gritou: "Se o seu Deus realmente vai mandar água, que o faça agora. Enquanto isso, continuaremos bebendo e nos divertindo, pois este é o nosso reino e ele jamais cairá." E eles não zombaram apenas de Noé, zombaram também de seus filhos. Um grupo de homens se aproximou de Sem, Cam e Jafé enquanto trabalhavam e gritou para eles: "Deixem a loucura do seu pai em paz. Venham conosco. Vocês são jovens, fortes e não têm motivo para desperdiçar suas vidas naquela arca inútil. Aqui há vinho, há festas e há mulheres que farão vocês esquecerem essas palavras de julgamento." Então, uma mulher de aparência sensual, vestida com tecidos vistosos e adornada com joias, desfilou na frente deles. Com uma voz sedutora, ela disse: "Olhem para mim com atenção, filhos de Noé. Mesmo que sejam casados, ninguém aqui se preocupa com isso. A vida é curta e o prazer está bem na sua frente. Não sentem o desejo em seus corações? Venham e provem. Deixem seus corpos saberem o que vocês negam a si mesmos ao seguir as loucuras de um velho." Sem desviou o olhar firmemente, e Jafé respondeu com a voz trêmula: "Não teste nossos corações. O que você está fazendo é uma abominação para Deus." Mas as risadas e os gritos continuaram enquanto a mulher voltava para sua família, rindo. Pobres meninos. Eles ainda estão acorrentados pelo pai. Quando a água parar, veremos quem estava certo. Noé, com lágrimas nos olhos, ergueu a voz em meio àquele ambiente corrupto: "Ó geração incrédula, o teu deleite será a tua ruína. Vocês não estão rindo de mim, mas daquele que fez o céu e a terra. E eu lhes digo: o dia virá como uma torrente, e nenhuma dança ou banquete poderá salvá-los de suas águas." Mas os homens responderam com assobios e risos, e os gigantes, erguendo seus copos, brindaram com risos como se desafiassem o próprio céu. E assim, tanto os gigantes quanto o restante dos homens zombaram de Noé e seus filhos, e longe de se arrependerem, entregaram-se ao pecado cada vez mais. E assim, o tempo passou. Noé e seu povo continuaram trabalhando, obedecendo pacientemente à ordem de Deus. Cada golpe de machado e cada tábua colocada era um testemunho contra aquela geração incrédula. E embora, dia após dia, Noé pregasse a justiça de Deus, gigantes e homens continuaram em seu orgulho, rindo do julgamento que não podiam ver, convencidos de que nada, nem ninguém, poderia derrubá-los. Anos se passaram e, finalmente, a arca foi concluída. Suas vigas se erguiam, imponentes no meio do vale, um monumento estranho e ridículo aos olhos dos homens, mas um refúgio de esperança para Noé
e sua família. Quando Noé e seus filhos começaram a armazenar comida dentro da arca, grãos, frutas, sementes e água, os gigantes vieram zombar deles mais uma vez. Um deles gritou, zombeteiro: "Olha o louco! Ele não só construiu uma caixa inútil, como agora a está enchendo como se estivesse planejando se mudar para o deserto com todo o gado da terra." Os homens começaram a rir, e outro acrescentou: "Noé, quando você ficar sem vinho para os seus banquetes, avise-nos. Nós lhe mostraremos o que significa celebrar de verdade." Mas Noé, em meio ao seu trabalho, respondeu com voz firme: "Não estou preparando um banquete, mas um julgamento. O Senhor disse que em breve cobrirá toda a face da terra com água, e somente aquele que estiver na arca viverá." Os homens o vaiaram, os gigantes o insultaram e as mulheres riram de suas palavras. Então, aconteceu algo que ninguém esperava. Os animais começaram a chegar. Primeiro vieram em pares, depois em grupos, pássaros do céu, animais selvagens do campo, animais domésticos e feras selvagens. Entraram em perfeita ordem, sem violência ou confusão, como se guiados por uma mão invisível. As pessoas ficaram atordoadas e, por um momento, houve silêncio. Mas logo a zombaria retornou. "Que visão!" exclamou um gigante gargalhando. "Até os animais acreditam na loucura do velho." Uma mulher acrescentou zombeteira: "Noé, você vai viver com cabras e pombas. Espero que sua arca cheire bem quando tudo isso acabar." Noé voltou-se para eles e ergueu a voz solenemente: "O Senhor me mostrou o que vocês não querem ver. Em 7 dias, o dilúvio virá sobre a terra. Ainda há tempo. Arrependam-se e voltem-se para Deus, pois a porta da misericórdia não permanecerá aberta para sempre." Mas o riso aumentou. Homens e mulheres retornaram aos seus banquetes, às suas danças e aos seus casamentos. Os gigantes ergueram taças de vinho gritando: 7 dias, 7 dias para continuar comemorando. Vamos brindar ao louco e seus animais." E assim chegou o 7º dia. Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos entraram na arca. A multidão o seguiu com insultos e zombarias. Alguns gritavam: "Feche bem a porta, Noé, ou seus animais podem escapar." Outros zombavam: "Aproveite seu confinamento, velho. Ainda seremos livres." Mas então, sem qualquer intervenção humana, Jeová fechou a porta da arca. E o céu, que até então permanecera sereno, começou a escurecer. Nuvens negras rodopiaram, o vento rugiu violentamente e, de repente, as primeiras gotas caíram. No início, alguns ainda fingiam estar despreocupados, erguendo o rosto para a chuva. "É só água", gritavam, tentando se convencer. Mas as gotas se transformaram em torrentes e o rugido do céu tornou-se insuportável. Água também jorrou das profundezas da terra e rios surgiram onde antes havia secura. O chão
se encheu de lama. As casas começaram a tremer e os rostos, antes cheios de arrogância, se transformaram em pânico. Os gigantes ergueram a voz. É só uma tempestade. Vai passar logo. Aguentem firme. Mas as águas continuaram subindo, cobrindo campos, destruindo plantações, levando embora rebanhos e casas. As pessoas correram para as montanhas em busca de abrigo e multidões se aglomeraram, gritando de terror. Foi então que os primeiros corpos começaram a flutuar na água. Crianças, idosos e mulheres que não conseguiram escapar. Seus rostos, desfigurados pelo medo, gelavam o sangue dos que ainda estavam vivos. Não havia mais risos, apenas choro e desespero. Noé, abra a porta para nós, deixe-nos entrar com você. Gritavam alguns, batendo na madeira da arca. Tenha piedade, velho. Salve-nos destas águas, imploravam outros, ajoelhados na lama. Noé chorou por dentro, mas não havia nada que pudesse fazer. A porta havia sido fechada pela mão de Deus e nenhum homem conseguia abri-la. As águas continuaram a subir. Os gigantes, que se julgavam invencíveis, correram desesperadamente, escalando rochas e elevando-se sobre colinas. Mas a água continuou a alcançá-los. Eles não eram mais os fortes e indomáveis que proclamavam ser. Choravam, imploravam por misericórdia e imploravam por clemência, com o terror estampado em seus rostos, provando que sua grandeza era apenas uma farsa. Um deles gritou enquanto lutava contra a corrente: "Não há montanha alta o suficiente. As águas estão nos perseguindo." E quando as águas cobriram as montanhas mais altas debaixo de todo o céu, toda a carne que se movia sobre a terra foi extinta. Gigantes, homens, mulheres, crianças e velhos. Os gritos de socorro foram silenciados. As súplicas foram afogadas nas águas e o mundo inteiro foi sepultado sob o julgamento divino. Dentro da arca, Noé e sua família permaneceram em silêncio, sabendo que o que Jeová havia dito havia se cumprido. Assim terminou a história dos nefilitas e de toda aquela geração que se corrompera. A força, a beleza e o orgulho que tanto exaltavam não puderam salvá-los. Somente Noé, sua família e a aliança de Deus permaneceram, lembrando que a misericórdia está sempre disponível para aqueles que se humilham, mas que a justiça divina é inevitável para aqueles que persistem no mal.